A última parte da lei de destruição recebe a análise desenvolvida naquela célebre parceria que Paris viu ser constituída com o professor Rivaio reencarnado e o Espírito de Verdade e sua falange para a produção do Livro dos Espíritos. Antes de iniciarmos a abordagem, eu gostaria de trazer para alguns talvez ao conhecimento, para outros a lembrança de dois casos. Carlos de Luna foi acusado no ano de 1983 pelo assassinato de Wanda Lopes, a facadas, no turno que ela trabalhava no posto de gasolina. A polícia o encontrou dentro de uma picape, nas proximidades do local em que houvera acontecido o crime. Carlos estava escondido na viatura, como alegou, dentro do carro, porque tinha violado a sua recém-conquistada liberdade condicional. Dentre as restrições impostas para se obter a liberdade condicional lá no estado do Texas, está a de nunca estar em um bar bebendo, mas ele se encontrava. Assim que foi encontrado, Luna argumentou toda esta situação e disse ter visto o assassino de Wanda correr para uma outra direção. Os policiais o prenderam e, embora ele não tivesse nenhum vestígio que demonstrasse ter agredido a facadas Wanda, ele foi preso e depois condenado à morte. Uma única testemunha o reconheceu, embora sem afirmar estar certa de que era ele. Ele foi executado no ano de 1990. Em 89. Em 2006, o Chicago Tribune fez uma investigação independente e encontrou o verdadeiro assassino de Wanda Lopes. O nome dele, Carlos Hernandes. Antes de morrer, aos 27 anos, Carlos de Luna pediu que o taquígrafo registrasse a seguinte frase: quero dizer que não tenho rancores, não odeio ninguém, amo a minha família, que todos os parceiros do corredor da morte mantenham a fé e não se rendam. Lena Baker, uma afrodescendente, mãe de 3 filhos, que trabalhava numa fazenda no estado da Geórgia no ano de 1941 como empregada doméstica. Era a empregada de Ernest Knight, um branco, e que, segundo os depoimentos de Lena, não cessava de procurá-la, tentando obter favores de natureza sexual. Certa vez,
Knight manteve Lena em cárcere privado e recusou que ela voltasse para casa, apesar dos seus insistentes pedidos, porque tinha que olhar os filhos. Depois de ameaçá-la com um revólver, ela se desesperou e, entrando numa luta com ele, viu a arma disparar e ele foi atingido, vindo a morrer. O julgamento de Lena, um daqueles que fizeram parte da história do direito americano, foi dirigido pelo juiz William Duas Pistolas Worrell. Duas Pistolas porque ele só fazia os julgamentos acompanhado dos 2 revólveres. Durante toda a tramitação do processo, Lena pediu, através da sua defesa, que ela fosse considerada como tendo agido em legítima defesa. O júri, composto de 7 homens brancos, condenou Lena e, curiosamente, 2 meses após o episódio, ela foi executada. Foi a primeira mulher no estado da Geórgia a morrer em uma cadeira elétrica. Ao se despedir, ela disse o seguinte: tudo o que eu fiz foi em legítima defesa. Não tenho nada contra ninguém. Estou pronta para me encontrar com meu Deus, pois já fui perdoada por Ele. Em 2002, a família de Lena formulou um pedido de novo perdão judicial, mas o Conselho da Geórgia não o concedeu, considerando que a sentença houvera sido racista, mas ela era culpada pelo homicídio. Porém, em 2005, depois de uma revisão provocada a pedido de advogados ligados à área dos direitos humanos, o Estado da Geórgia reconheceu que havia errado em executar Lena Baker. Ela deveria ter sido condenada, se tanto, à pena de 15 anos. Não são apenas os Estados Unidos que cometem erros judiciários. Eles existem no mundo todo e são claramente atribuíveis à nossa condição de espíritos ainda tão pouco evoluídos. Pois bem, reconhecer a nossa pequenez evolutiva nos deveria conduzir a jamais, sob nenhuma hipótese, defender e aplicar a pena de morte. Kardec, nas questões que apresenta aos espíritos, faz questão, absoluta questão, de ouvi-los a respeito de uma prática legislativa que, por incrível que pareça, ainda sobrevive em países, em alguns, para crimes comuns. E aí estão 19 mil pessoas, segundo os dados da Organização das Nações Unidas, esperando por virem a ser executadas em todo o mundo. Mas há países como o Brasil que adotam a pena de morte em crimes ligados à traição da pátria e em tempos de guerra. Está na nossa Constituição.
seria possível aplicar uma pena assim se estivéssemos numa situação de conflito e, de alguma forma, alguém envolvido na defesa do país fosse surpreendido traindo os interesses brasileiros. Desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte? É o texto da questão de número 760 do Livro dos Espíritos. E numa visão otimista, porque sabem os espíritos superiores, que já foram espíritos inferiores, que a tendência é a da evolução, incontestavelmente desaparecerá. E a sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será abolida na terra. Não mais os homens precisarão ser julgados pelos homens, mas o Espírito que subscreve a resposta tem lucidez, porque afirmava em 1856, 57, refiro-me a uma época ainda muito distante de vós. A relação de países que adotam a pena de morte é entristecedora. Alguns chamam atenção pelo atraso do ponto de vista cultural, do ponto de vista econômico, mas outros países que detêm a dianteira dos rumos do mundo, ao menos sob a ótica de alguns pontos a serem analisados, ainda têm tal prática. Os Estados Unidos da América, o Japão, ao lado de outros tantos países, impõem aos seus cidadãos a possibilidade de vir a morrer sob as ordens do Estado. Mas o que justificaria isto? Apenas o atraso evolutivo dos espíritos que aqui nos encontramos presentemente reencarnados, e que somos os espíritos que outrora aqui também estávamos, espíritos incapazes de entender a lei do amor, que Jesus, na sua vinda até nós, no tempo que assinala a sua presença, e para o qual não há uma data adequada, mas apenas pontos de referência, para o qual Jesus tanto chamou a atenção. Amai os vossos inimigos, perdoai 70 vezes 7 vezes, o que significa que por mais grave seja a agressão, maior deve ser a comiseração, a compreensão. Levar alguém às barras do tribunal para que seja julgado, dar-lhe condições de cumprir uma pena, permitir-lhe ressocializar-se, entendendo a gravidade do que cometeu, é o que buscam aqueles espíritos que já conseguiram entender que violência só gera violência. E ao condenar alguém à morte, devemos nos perguntar que legitimidade temos, enquanto povos, para falar de paz, para falar de amor. Kardec, ao comentar o texto da resposta dada pelos Espíritos, diz-nos o seguinte: sem dúvida,
o progresso social ainda muito deixa a desejar. Mas seria injusto para com a sociedade moderna, no seio dos povos mais adiantados, quem não visse um progresso nas restrições postas à pena de morte e à natureza dos crimes. E com certeza ele se referia à França, à Alemanha, eventualmente à Inglaterra, à Itália, países que já de bom tempo eliminaram de suas legislações a possibilidade da pena de morte. Se entre esses mesmos povos compararmos as garantias de que a justiça procura cercar o acusado, a humanidade de que usa para com ele, mesmo quando o reconhece culpado, com o que se praticava em tempos que ainda não vão muito longe, não poderemos negar o avanço do gênero humano na senda do progresso. É verdade, há sim um avanço, há sim motivo para que aplaudamos atitudes de países que compreendem que o erro jamais pode levar à prática de um outro erro. E o que é a condenação à pena de morte, senão exatamente o reconhecimento desta prática? Que motivos nós poderíamos elencar, arrolar, para ser contra a pena de morte? Eu digo isso porque, por experiência própria, advinda desses alguns poucos anos lecionando, a gente não pode dizer que são muitos, né, para não ficar chato, eu até tento disfarçar um pouco, nesses muitos anos, muitos poucos, né, ou poucos muitos, é comum o aluno logo no início, no curso de Direito, ante a primeira notícia acerca de algo mais grave, bradar: a pena de morte, professor, deveria ser a regra. E eu costumo sempre responder com uma resposta de bate-pronto, né? Se fosse seu irmão, tudo bem? E aí a pessoa costuma se encolher, não sei porquê, né? Porque quem defende a pena de morte não vai olhar para o pai, não vai olhar para a mãe, não vai olhar para o filho e não vai olhar para o irmão. Seria coerente agir assim. Eu defendo a pena, pouco importa para quem ela seja aplicada. Agora, se a pessoa mostra reticência, é sinal de que está repetindo uma coisa que não sabe nem o que é. A pena de morte por parte do Estado, em primeiro lugar, institucionaliza algo que já é praticado pelos bandidos. E quando o Estado decide matar, toma para si um direito que nega aos seus cidadãos. Há uma grande contradição. Eu não poderia, então, penalizar o homicídio, porque eu, representante do Estado, condeno alguém a ser morto. Os métodos eu não vou falar, mas existem no mundo 10 maneiras de cumprir a pena de morte que são bárbaras. Uma delas, praticada em países africanos, que põe as pessoas para serem pisoteadas por elefantes, para ver a que nível é a nossa evolução. A pena de morte pode até economizar dinheiro das refeições e estadias dos presos. Saibam que este é um argumento utilitarista. Nós gastamos com a refeição dos presos, mas ela é completamente incompatível com um papel que o Estado se arvorou, se impôs, de cumprir regras que tornassem a paz social uma meta. Todos temos o direito inalienável à existência. E não é pelo cometimento de um ato criminoso que o cidadão perde
o direito à existência. A pena de morte, como vimos nos casos aqui trazidos, do Carlos e da Lena, ela não tem como ser corrigida. Como é que fica quando a gente chega a conclusões de que a sentença executada foi errada? Pedir desculpas. Olha, me desculpe, o seu parente foi morto, mas ele estava inocente, ele era inocente. Pagar uma indenização? Alguém aqui trocaria a vida de uma pessoa próxima por qualquer valor em dinheiro, mesmo que esteja apertado? Não? Ótimo, ótimo. É porque às vezes o sujeito diz, eu não trocaria, mas estou devendo tanto, né? E aí você fica preocupado, né? Porque o camarada está pensando mais em si do que nos outros. Não, presta atenção, porque de repente o camarada é um defensor, mas é um defensor tímido, né? Cuidado, cuidado. Hoje, os mecanismos de prova ainda podem fazer com que o judiciário se equivoque. E nós estamos falando de técnicas que custam caríssimo e são implementadas em países avançados. Todos sabemos que a pena de morte afetará pessoas que não são valorizadas pela ordem social. São pessoas desfavorecidas, que quase sempre não encontram e não dispõem de recursos para contratar bons defensores. E só isto já deveria nos deixar preocupados. A pena de morte não é efetiva, e os dados tabulados pelas Nações Unidas demonstram que a criminalidade não é reduzida. Todo criminoso sabe que quando se joga numa empreita para cumprir aquele seu programa, corre o risco de vir a ser morto. Ele sabe disto. Portanto, em que pode a pena de morte inibir? O que pode ela trazer? Nos Estados Unidos, em alguns estados, a Geórgia, por exemplo, há estudos demonstrando que custa mais caro matar um preso do que mantê-lo na cadeia. Tamanhos os cuidados que se devem tomar, as precauções. Então deixa o sujeito lá cumprindo a pena a que foi condenado. Ela é apenas uma forma da sociedade se vingar dos cidadãos, muitas vezes mais oprimidos por ela mesma, sociedade. Porque a nossa sociedade é desigual, comete injustiças clamorosas. As pessoas buscam, através das suas condutas, comportamentos cada vez mais egoísticos. Pensam no seu bem-estar, mesmo que ele se dê em detrimento do mal-estar dos demais. Então, quem age assim, como pode tomar uma postura de ver alguém condenado à morte? E eu volto a repetir, se isto fosse com alguém da sua casa, você defenderia da mesma maneira? Seria aquele que estava lá aplaudindo uma execução? A pena de morte é desleal, pois tira a existência do criminoso sem antes dar a ele a chance de se arrepender e ressocializar. E eu volto nos casos do Carlos e da Lena. Uma mãe de 3 filhos, assediada sexualmente, que age em sua própria defesa.
é condenada a morrer na cadeira elétrica. Que culpa teve ela? A de se defender? E o Carlos? Que culpa teve? Disseram as autoridades do estado do Texas: ele estava na hora errada e no lugar errado. Ora, isso não é desculpa. Isso não é nem de longe justificativa. Kardec, então, quer saber dos espíritos se a lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua vida. Não usará ele desse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Há outros meios de se preservar do perigo, que não matando. Ademais, é preciso abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. Na introdução maravilhosa que faz ao livro Ação e Reação de André Luiz, Emmanuel, através de Chico Xavier, discorre sobre as escolas penais. É uma introdução fantástica. O livro é de uma riqueza imensa, mas a introdução é digna de aplauso. E ao falar das escolas penais, que tentam explicar os delitos e a tentativa que a sociedade faz de coibi-los e de sancioná-los, Emmanuel deixa escapar algo muito interessante. O primeiro é de que nem todos os criminosos são descobertos. E ele nos diz: todos somos criminosos, porque em algum momento infringimos regras que são estabelecidas para disciplinar a vida social. Insiste mais ainda: a consciência, este juiz que nos acompanhará onde estejamos, há de nos estabelecer a punição adequada para os delitos que praticarmos. Logo, se temos sistemas penais que buscam ressocializar, buscam reinserir a pessoa no convívio social, e nós sabemos, particularmente aqui no Brasil, que eles não cumprem esta tarefa, nós não podemos nos valer da força para tirar a existência de alguém. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 11, o item é o 14, há toda uma dissertação feita por Isabel de França. Ela foi dada no Havre no ano de 1862. E lá, convido todos a que leiam em detalhes, ela discorre acerca da caridade para com os criminosos. Sim, a caridade, porque os espíritas já aprendemos que praticar caridade não é dar esmola. A esmola longe está de ser a verdadeira caridade, porque aquele que dá esmola, via de regra, dá do que lhe sobra. Aquele que adota tais práticas está longe de entender as verdadeiras razões até da separação econômica, mas por descargo de consciência, tira algum trocado do bolso e entende que está quitado. Infelizmente e felizmente não. No sentido verdadeiro, a caridade, segundo nos alerta Isabel de França, é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus nos concede aprender. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores, porque devemos amar a todos, os desgraçados, os criminosos. Devemos estender a todos o perdão e a misericórdia.
considerais que estes são mais repreensíveis, são mais culpados do que aqueles que lhes negam o perdão e a comiseração? Estais equivocados. Não julgueis, não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porquanto o juízo que proferirdes, ainda mais severamente será aplicado a vocês mesmos. E como todos precisamos de indulgência, é uma boa prática ser indulgente. Que tal adotar isso como postura? Que tal passar a agir assim? Porque as pessoas se perguntam como podem viver o ensinamento espírita. Que tal passar a não condenar mais a ninguém? Que tal tentar compreender? Que bom exercício se antes de censurarmos, entendêssemos ou buscássemos entender as razões que levaram as pessoas a praticar qualquer espécie de deslize. Busquemos compreender, para que possamos com toda tranquilidade desenvolver o raciocínio no sentido de que também nós, às vezes, nas mesmas condições, adotaríamos postura semelhante. Será que seríamos e agiríamos diferente? Portanto, exercer a indulgência é algo que nos é possível fazer a todo instante. Não depende de nada a não ser da nossa vontade. No começo, entendendo que, na mesma medida que medirmos, viremos a ser medidos, viremos a ser analisados. É o ensino de Jesus. Ao término do tópico, Kardec elabora uma pergunta que tem a resposta, este do Evangelho, tem a resposta dada pelo Espírito Lamennais. Ele agrega, está falando de caridade para com os criminosos, e ele então pergunta ao Espírito: acha-se em perigo de morte um homem. Para o salvar, tem um outro que expor a vida. Sabe-se, porém, que aquele é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve, não obstante, o segundo arriscar-se para o salvar? E aí? Qual a resposta? A questão, diz-nos Lamennais, é muito grave, mas eu vou respondê-la de acordo com o meu crescimento moral. O devotamento é cego. Socorre-se o inimigo, deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade. Julgais que será somente a morte que em tal caso se corre a arrancar o desgraçado? É talvez a toda a sua vida passada. Imaginai com efeito que nos rápidos instantes que lhe arrebatam os derradeiros alentos da vida, o homem perdido possa mudar a sua maneira de conceber a própria vida. A questão é grave. Daí ficar clara a advertência final do Espírito. Evangelho, capítulo referido, item de número 15. Podes salvá-lo? Salva-o. Salva-o. Na 762, a pena de morte que pode vir a ser banida das sociedades civilizadas não terá sido de necessidade em épocas menos adiantadas? Vocês percebem como o codificador o tempo todo busca ampliar o raciocínio. Bom, hoje não tem cabimento, embora a gente tenha aqui uma lista de mais de 50 países que adotam ainda a pena de morte. Então o avanço não chegou. Os espíritos respondem: necessidade não é o termo.
o homem julga necessário uma coisa sempre que não descobre outra melhor. À proporção que se instrui, vai compreendendo melhor o que é justo e o que é injusto. E ao compreender o que é injusto, repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância, ainda que em nome da justiça. Portanto, meus amigos, não nos restam muitas alternativas. Eu sei que o tema é pesado, você disse que hoje todo mundo penaria, né? Mas nós estamos aqui para refletir, para avançar. E dói muito perceber que pessoas que desfrutam de uma casa para morar, que desfrutam de um veículo para se locomover, que puderam estudar e mantêm seus filhos em escolas muitas vezes pagas com altas somas, que pessoas que desfrutam de planos de assistência médica que lhes permitem ser assistidos 24 horas por dia, que pessoas assim vociferem, entendendo que outros que não têm, não são piores do que ela em absolutamente nada, porque todos, se estamos na Terra, temos as condições evolutivas muito próximas, que pessoas assim defendam a pena de morte. Que se julguem suficientemente puras para defender que outros percam a existência. Não tem sentido. Pessoas religiosas, ocupando posições de direção de grupos imensos de fiéis, que vão para a TV, usam os púlpitos para dizer que a pena de morte deveria ser largamente utilizada. Nesta semana, numa alocução feita em Roma, o Papa Francisco, naqueles instantes em que ele deixa o script e fala da sua intimidade, foi categórico ao dizer: países que ainda matam os que neles vivem são tão bárbaros que não deveriam se considerar sociedades. É a regra. Devemos entender isto. Será, na 763, um indício de progresso da civilização a restrição dos casos em que se aplica a pena de morte? É dizer, não, nós não condenamos todo mundo à morte, mas alguns. Agora presta atenção, diz o Espírito para Kardec, presta atenção na história, porque você lê histórias de carnificinas que outrora se faziam até em nome de Deus, de torturas que se infligiam a alguém acusado até que ele confessasse a prática de um crime que nem a menos tivera cometido. Se você houvesse vivido nesta época, teria achado tudo isso natural, e talvez mesmo, se fosse juiz, fizesses outro tanto. Presta atenção, o que parece justo numa época é bárbaro em outra. As leis divinas, que são as únicas imutáveis, devem inspirar a legislação humana. E Deus, pelo menos todos nós aqui, imaginamos isto: Deus é perdão, é amor, e nós precisamos agir assim. Para encerrar o tópico, ele faz uma pergunta muito interessante. Ele evoca um trecho do Evangelho em que Jesus teria dito: quem matou com a espada, pela espada perecerá. Essas palavras não consagram a pena de talião, e assim a morte dada ao assassino não constitui uma aplicação dessa pena? Vocês já viram essa história do olho por olho, dente por dente, né? A pena de talião. A primeira parte da resposta, o Espírito nos explica o alcance. Preste bem atenção.
pena de talião é a justiça de Deus, e quem a aplica é Deus. Todos vós sofreis essa pena a cada instante, pois que sois punido naquilo em que haveis pecado, nesta existência ou em outra. Aquele que foi causa do sofrimento para os seus semelhantes, virá achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer. Este é o sentido das palavras de Jesus. Não vos disse ele também: perdoai aos vossos inimigos? E não vos ensinou a pedir a Deus que perdoe as vossas ofensas? Pois bem, de que jeito alguém pode achar que segue a Jesus se não perdoa, se não aceita? Quando vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, e o item é o 3, encontramos a seguinte lição. O capítulo nos fala do bem-aventurados os aflitos, que o Celestino vai ensinar que é em marcha os aflitos, porque também ele, nas obras que faz tradução dos textos evangélicos, acusa o erro cometido com tomar a palavra makeroi, que é grega por bem-aventurado, e não explicar nada. Quando se toma a palavra asherei, que é uma palavra aramaica, nós entendemos o que Jesus disse. Aí releia lá as tais, entre aspas, bem-aventuranças, e veja como fica bonita, lúcida a lição. Não tem mais de bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, mas em marcha os aflitos, porque serão consolados. Em marcha, em marcha. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso, mais ainda seriam um engodo. Menos com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem, para se ter maior mérito. Mas então pergunta-se: por que sofrem uns mais que os outros? Porque nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifiquem essas posições? Porque uns nada conseguem, ao passo que aos outros tudo parece sorrir? Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que homens aparentemente virtuosos sofram ao lado de maus que prosperem. A gente faz esse juízo rapidinho. A fé no futuro pode consolar e infundir a paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem possuir ao extremo todas as perfeições. E aí, como é que fica? Se eu não cometi os delito algum na presente existência, como é que posso sofrer certas privações? Entendemos o que vem a ser então a pena de talião. Deixamos de uma existência para outra a quitação dos nossos débitos. A vida é uma só, as existências múltiplas. Pensando nelas, é que não podemos, inclusive, e aqui eu vou caminhando para o final, defender a pena de morte. Porque tiramos o cidadão, a cidadã, do convívio do dia a dia, mas o seu espírito permanecerá vivo, e se não tiver a maturidade
externada pela Lena e pelo Carlos, certamente será um inimigo implacável do ponto de vista espiritual para aqueles que ocasionaram o término da sua existência. Eu fiz menção a Emmanuel e ele, numa página lindíssima de Religião dos Espíritos, analisa a pena de morte. Nós falamos no início de 2 cidadãos americanos, e eu confesso tinha pelo menos uns 50 casos, Peguei 2 de um homem e de uma mulher para trazê-los para que a gente pudesse refletir. Se estivesse falando dos casos, estava até agora. Ambos condenados à morte, sem terem naquele instante culpa, porque ora não foram os que agiram cometendo assassinato, ora reagiram a uma agressão injusta. Mas há alguém na nossa história que foi morto por uma acusação que não se sustentou. Todos os fundadores das grandes instituições religiosas que ainda hoje influenciam ativamente a comunidade humana partiram da terra com a segurança do trabalhador ao fim do dia. Vamos falar de Moisés? Sim, ele expira na eminência do Monte Nebo, contemplando a Canaã prometida. E Siddhartha Gautama, o iluminado construtor do budismo, depois da abençoada peregrinação entre os homens, abandona o corpo físico no horto florido de Kusinagara, como registram os apontamentos budistas. Confúcio, o sábio que plasmou todo o sistema de princípios morais para a vida chinesa, encontrou a morte num leito pacífico sob a vigilância de um neto que muito lhe era afeiçoado. Maomé, o criador do islamismo, que consentiu em ser adorado pelos seus discípulos na categoria de imortal, sucumbiu em Medina, dentro de uma sólida madureza, atacado por uma febre maligna. Mas e Jesus? Quem são Moisés, Siddhartha, Confúcio, Maomé, diante do sol que nos conduz às existências? Apagados discípulos. E Jesus, o fundador de uma nova era, baseada no amor e na sabedoria, em plena vitalidade, é detido pela perseguição gratuita e trancafiado no cárcere. Ninguém lhe examinou os antecedentes, nem lhe assegurou recursos de defesa. Negado pelos melhores amigos, encontra-se sozinho entre juízes astuciosos, qual uma ovelha esquecida no meio de chacais. Aliam-se egoísmo, crueldade para sentenciá-lo ao sacrifício supremo. Quem são as pessoas que o condenam? Herodes, o patrono da ordem pública, que não merecia crédito nem numa horda de histriões. Pilatos, o responsável pela justiça, que nega todo o direito romano e não lhe assegura uma defesa. E uma multidão, as multidões que tomam as medidas dos linchamentos, que decidem eliminar aqueles que elas não entendem, partilhar do seu ponto de vista, tudo indica que as multidões, na hora de escolheram alguém
que lhes era muito próximo, que pensava como elas, que agia como elas. De certo, termina Emmanuel, para induzir-nos à compaixão, aceitou Jesus padecer em silêncio os erros de uma justiça terrestre que continua ainda cometendo deslizes. Educai, diz-nos ele, o irmão transviado, quanto curais o companheiro doente. Desterrai em definitivo a espada e o cutelo, o garrote e a forca, a guilhotina e o fuzil, a cadeira elétrica e a câmara de gás dos quadros da vossa penologia, e oremos todos nós. Façamos isto sempre, suplicando a Deus nos inspire a paciência e a misericórdia de uns para com os outros, porque ainda hoje, em todos os nossos julgamentos, será possível ouvir no adito da consciência o aviso que Jesus nos manda sempre ter em mente. Não nos esqueçamos daquela cena narrada no Evangelho de João, em que uma mulher conduzida por uma turba de homens, porque havia sido surpreendida em adultério, e que não traz o adúltero, mas traz a mulher, aquela turba quer condená-la, e o Mestre nos deixa a lição que não podemos esquecer. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra.